Capítulo 9. Como viver com os outros. A ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisso a presença de Deus levando-nos ao amor de uns para com os outros, e assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora, desde quando seus membros passam a se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia que pode ser desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. Se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes sem perceber. Estuda a natureza humana pelos livros e pela observação, que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala, e neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe cuidar. Não gastes o teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Procura usar as oportunidades do bom senso que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura que eles já atingiram. Isso não é disfarce, é respeito às sensibilidades, é sentir-te irmão de todos em todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passa a ser outra para que ela te entenda. Assim, deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão que gera caridade, que gera amor. Conviver com os outros é realmente uma grande ciência, é a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamo-nos e disso temos provas observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas e os animais que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para os encarnados. Os espíritos na erraticidade igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos no entusiasmo do bem que nos dá vida. Aprendamos, pois, a conviver e entender e respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser para nós motivo de felicidade onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. Bom, vamos agora aí à o comentário do capítulo 9, Como Viver com os Outros. Bom, ele começa colocando a condição de que nós necessitamos da convivência com os outros para viver, e se lembrarmos de capítulos anteriores, precisamos dessa convivência para evoluir, pois estas pessoas fazem parte de nossa história passada e por vezes são desafetos, destinados a estabelecer um bom relacionamento conosco nessa vida. E por esse motivo a convivência com o próximo é tão difícil, mas necessária. A reflexão seguinte é bem interessante, pois nascemos com uma certa deficiência moral ou psicológica, emocional, como quiser. E por outro lado, as pessoas com quem convivemos, eles têm essas características para nos dar, para nos oferecer para a nossa evolução, e o oposto também é verdadeiro. Ou seja, nós temos algo que dar a eles que eles têm falta, assim como eles têm algo para nos dar que nos faz falta.
Eu daria uma explicação um pouco diferente ou talvez mais completa para essa reflexão também. Quando nós falamos que o outro tem o que precisamos e nós o que eles precisam, parece muito simples. É como se nos faltasse paciência e o outro nos ensina a ter paciência, mas eu não acredito que a reflexão seja tão simples assim. Pois o que ocorre, na verdade, em geral, é que este aprendizado virá pelas situações que serão impostas a nós pelo convívio com estes amigos e que por muitas vezes a falta de paciência irá imperar. E é aí que nós, como conhecedores desse desafio e que temos que ter tolerância e lutar contra nossos impulsos, trabalharemos nossa paciência e aí sim nós vamos evoluir. É por isso que ele termina esse parágrafo mencionando que é aí que Deus reside. É no amor para com os outros que encontramos a solução. Temos que amar pelo amor e não por nada mais. Então, após reforçar que a convivência é o fator fundamental para a nossa evolução, ele encaixa a sociedade como o meio onde esses relacionamentos ocorrerão e, mais que tudo, o advento da família e o lar como sendo a célula fundamental para a constituição da sociedade como um todo. Com esse raciocínio construído sobre a sociedade e a família, a importância do relacionamento, ele nos expõe ao desejo que quase todo ser humano quer a paz em família e aponta o fator importante para que isso ocorra, que é a necessidade de respeitarmos os direitos dos que convivem conosco. Quando confrontamos os direitos do próximo, afrontamos a nossa própria paz, uma vez que cria desarmonia e desequilíbrio nos relacionamentos, tensão, brigas, discussões, separações, etc. E na sequência, volta a nos fazer o ensinamento, ou melhor, a lembrança de que não podemos impor nossos pensamentos. Primeiro porque não podemos ter a certeza que eles sejam 100% corretos para aquela situação. E depois porque não vamos conseguir mudar a cabeça das pessoas, pois eles também têm suas convicções e aí menciona que passamos a ser joguete do pensamento dos outros e às vezes sem perceber. Para explicar melhor, é simples na verdade. É só você se lembrar de uma pessoa que, na sua opinião, é uma pessoa, por exemplo, chata, vamos dizer assim. Agora, por que ela é chata? Porque ela sempre está te corrigindo, ou ela quer sempre te diminuir, ou se acha superior? As coisas dela são mais importantes e melhores? Seja como for, assim que você vê esta pessoa, já deve pensar, minha nossa, lá vem aquele cara, ou pior, você vai a um lugar e torce para que não encontre tal pessoa. E é aí que nós passamos a ser o joguete dos pensamentos dos outros, pois eles também devem ter a mesma reação sobre nós, o mesmo pensamento. É por isso que diz que devemos estudar a natureza humana pelos livros ou até pela observação. E eu reforço isso até como pensamento de que a psicologia humana e como o ser humano reage deveria ser de alguma forma abordado desde o ensino fundamental. Isso facilitaria demais a nossa vida. Quem sabe pouparia diversas discussões, sofrimentos ao longo da vida, pois, para começar, eu acredito que, sabendo das necessidades emocionais do ser humano, nós tomaríamos ações menos impactantes e deletérias para a convivência. Além disso, não tentaríamos mudar ninguém, ou pelo menos tentaríamos menos, né? E, mais do que tudo, estudaríamos mais a nós mesmos, que é o único ser na face da Terra que nós deveremos realmente tentar mudar. Então, quando estamos no relacionamento com o próximo, pode ser em casa ou no trabalho, vamos ouvir o que cada um tem a dizer. Ouvir com atenção e ler os gestos, procurar entender as intenções por trás de tudo que é dito. Muitas vezes, alguém querendo se exaltar perante ti ou mostrar-se superior, demonstra uma carência afetiva e necessidade de conversar. Então, por que não levarmos a conversa para um nível que caiba para ambos no entendimento e, quem sabe, estaremos ajudando ao próximo nas suas carências, assim como nós próprios estaremos subindo um degrau e restabelecendo o relacionamento onde antes havia tensão. A próxima frase ela é importante. A felicidade depende da compreensão que gera caridade, que gera amor. Colocando mais etapas nessa sequência para facilitar, a compreensão da situação do próximo nos leva à empatia, que a partir do momento em que nos colocamos no lugar do outro e passamos a imaginar os seus sofrimentos,
temos a abertura para termos a compaixão, que é quando o amor passa a verter de nós para com o próximo. Eu quero perder mais uns minutinhos nesse ponto, pois é importante. Um amigo espiritual sempre define a caridade como dar o que te faz falta. Na verdade, é parte de uma definição maior, pois você dar o que você tem é ser generoso, né? Dar aquilo que sobra, vamos dizer assim, é generosidade. Quando você doa, é importante entender esse verbo. Na verdade, doar seria dar com amor, né? E a caridade é dar o que te faz falta. Então, são essas etapas dessa definição maior. Mas, muito bem, voltando ao ponto. Existe uma teoria que se chama a teoria da sombra, que diz que nós identificamos nos outros o que temos esquecido, acuado, né? Escondido em nosso íntimo. Eu não vou entrar em detalhes, pois existe até um vídeo sobre isso que eu também vou colocar o link em alguma parte desse material. Mas é como se uma pessoa age de uma forma e vemos nela uma necessidade, por exemplo, de exposição e superioridade. Muitas vezes a pessoa nem está agindo assim propositalmente, ela é assim, ela fala daquela forma. Mas nós temos enrustido em nosso íntimo um desejo de maior exposição. Ou seja, nós só não colocamos para fora, mas nós temos aquilo dentro de nós. E talvez até inveja, né, de quem é um pouco mais extrovertido, por exemplo. E é nesse momento que essa bola que está ali imersa, nós estamos segurando debaixo d'água, com grande esforço, ela pula para fora da água e nos acerta no queixo, né? E aí é onde tem as discussões, aquelas explosões, enfim. Então, assim, na minha visão, e juntando esse emaranhado de conceitos aí que eu falei até em cima, se eu tenho críticas ferrenhas para alguém, é porque eu também tenho aqueles defeitos. E talvez até, por que não, muito mais intensos do que o outro. E a caridade aí seria quando eu tento dar o remédio para o próximo, mas um remédio que eu também preciso. Eu tentarei dar a ele um remédio para a intolerância. Quem sabe, mais paciência, mas ao mesmo tempo, eu também estarei tomando esse remédio porque eu preciso dele também. Aí é onde está nascendo a caridade. E essa explicação para a caridade pode ser mais direta também com um exemplo simples. Vamos pegar, tempo, tão simples quanto isso. Pelo que, assim, minha experiência que eu tenho visto, uma das maiores carências do ser humano é não conseguir falar dos seus sentimentos, medos, aflições, os seus problemas. E parece que nesse mundo atual nós sempre estamos reclamando da falta de tempo para fazer um monte de coisas. Seria então um ato caridoso você doar o seu tempo, que é escasso, mas para poder ouvir com paciência e ouvir verdadeiramente de coração o próximo que está necessitando. Você vai estar fazendo um bem para ele, simplesmente ouvindo com atenção. Automaticamente você vai se colocar no lugar dele, né? Você vai ter a empatia, você vai ter compaixão, e a compaixão é um sinal de amor. E aí, indo para o final, ele resume novamente que o relacionamento em sociedade é a nossa maior ferramenta para a evolução. Não tem como evoluirmos senão em convivência, e isso vale para encarnados e desencarnados. E o mais importante, que pelo fato de termos que conviver melhor e nos relacionarmos melhor, após adquirirmos a consciência de que isso é necessário, passaremos a observar e entender melhor a nós e nossas carências. Ao mesmo tempo, passaremos a entender melhor o próximo, e nessa jornada nós vamos adquirindo qualidades positivas necessárias no nosso, vamos dizer, no nosso currículo para nos candidatarmos a uma vida melhor, mais feliz e mais próspera. Fiquem com a paz do Cristo.